Me permita te fazer uma pergunta. Você, por um acaso, se considera um tipo de observador onisciente da sua vida? Alguém separado das suas próprias ações e que não tem responsabilidade por aquilo que faz? Você provavelmente respondeu que não. Nenhum de nós se sente assim propriamente, até porque a experiência nos diz que nenhum de nós tem essa capacidade de sermos oniscientes sobre nós mesmos, sobre as nossas ações, sobre as circunstâncias em que vivemos e, por muitas vezes, inclusive, realizamos ações imperfeitas, coisas que não gostaríamos necessariamente de fazer, mas que acabam escapando de nós e que são conhecidas na nossa sociedade como defeitos ou até mesmo pecados. Mas o fato é que, apesar de nenhum de nós se sentir assim, e a experiência não revelar esse traço na nossa natureza, é um fato que, se eu te perguntar se você deseja ser um observador onisciente, que tem poder sobre todos os seus atos e que não assume total responsabilidade por eles, traduzindo, se você pudesse fazer o que desse na telha, você faria? Ou, se você pudesse se separar de algum modo da sua própria natureza e observar a sua vida de fora, como que na terceira pessoa, você desejaria fazer isso? Ter esse poder? Aí a história já é outra, porque muitos de nós, ainda que mais secretamente, responderíamos que sim. Pelo menos por um dia, pelo menos por algumas horas, termos essa sensação de extremo poder, de sermos oniscientes, de sermos observadores totalmente passivos e distantes da nossa própria vida, como se nos pudéssemos controlar como marionetes, como bonecos de controle. E se você, por um acaso, nunca pensou em algo semelhante a isso, o mero pensamento, a mera contemplação disso, talvez seja a primeira vez que você tenha tido contato com esse tipo de ideia, já te pode despertar algum tipo de desejo interno. E o que eu gostaria de falar aqui, bem brevemente, é porque há em nós essa dicotomia, esse ato, essa distância entre o que nós sentimos sobre nós mesmos, aquilo que parece que nós realmente somos, e aquilo que muitas vezes desejamos, porque esse é um desejo que não é só o desejo de voar, por exemplo, o desejo de ter extrema força, de ficarmos invisíveis ou ganharmos super velocidade como as crianças desejam, mas é um desejo que vai violentamente contra a nossa natureza. Nós somos muita coisa menos oniscientes, com certeza, e além disso, assumimos a responsabilidade por nossos atos, uma vez que aquele que age somos nós mesmos. E essa distância, essa dicotomia, essa separação, ela pode ser explicada na teologia cristã, por exemplo, pelo pecado da soberba. Mas como nós não estamos aqui para falar sobre teologia propriamente, a visão filosófica a respeito disso é um pouquinho mais complexa, né? Na teologia se aponta a soberba como o pecado que é a raiz dos outros pecados e que pode ser uma origem possível para essa distância, para esse desejo que não convém com a natureza humana. Mas na filosofia, melhor dizendo, a explicação é um pouco mais complexa, uma vez que nós observamos que uma das consequências de alguém ter o desejo profundo, ter um tipo de crença a respeito de ser um observador externo sobre a própria vida, alguém que até inconscientemente carrega isso consigo, o que se percebe é que essas pessoas, por vezes, comunicam para a sua vida cotidiana alguns defeitos, algumas incapacidades que são derivadas desse desejo. Quando você tem o desejo de ser um observador externo da própria vida, ainda que seja um desejo oculto, isso pode fazer com que o indivíduo tenha uma certa dificuldade de lidar com as responsabilidades da vida cotidiana e de assumir para si as suas próprias responsabilidades, aquilo que ele deve fazer, aquilo que lhe foi dado e que, portanto, exige dele uma resposta. E isso se traduz em diversos tipos de modos de vida, digamos assim. De maneira mais próxima à concretude da nossa vida, nós podemos dizer que essas pessoas são aquelas pessoas imaturas, né? As pessoas que nós chamamos de imaturas são essas. Pessoas que
não assumiram a totalidade da sua própria pessoa, né? Não assumiram aquilo que lhes pertence plenamente, justamente por essa dificuldade de lidarem com aquilo que elas realmente são. Um desejo profundo de serem alguma outra coisa, ainda que seja algo oposto à sua natureza presente, pode ser um problema para elas, pode ser uma coisa que lhes atrapalha, digamos assim, no dia a dia. Isso, como eu disse, né, se traduz na nossa vida concreta em imaturidade, mas também em outros níveis, né? Na soberba, propriamente dita, não só aquela propriamente teológica, e também em um tipo de depressão ou vazio, um tipo de dificuldade de lidar com os próprios sentimentos e com as próprias exigências emocionais e sentimentais da vida cotidiana. Essa é uma reflexão que nós temos que fazer, não só na área da filosofia, mas para você também que não propriamente estuda isso, justamente porque é algo que nos afeta a todos e é um tipo de segredo, digamos assim, que pode permanecer escondido até para nós mesmos na nossa personalidade. Então, fica aí a minha sugestão, né, de que você se olhe no espelho, fale com você mesmo, se pergunte sobre você mesmo a respeito desse aspecto específico, né? Será que existe algo dentro de mim que é contrário à minha própria natureza? Será que existe algo dentro de mim que, por algum motivo, me conduz a não agir conforme eu deveria agir, pela minha condição, pelo modo como eu me encontro na minha vida presente? Essa é uma pergunta honesta e que com certeza fará bem a você.